Agora nós vamos convidar o pastor Jorge Noda, onde ele vai fazer a, a exposição sobre o assunto. E aí você também pode interagir com perguntas sobre o tema, tá certo? Das sete trombetas. E aí nós vamos ficar administrando aqui aos pouquinhos, tá bom? Pastor Jorge Noda, graça e paz. Graças a paz, pastor Anderson. Tudo bem? Graças a Deus. Quero agradecer ao senhor mais uma vez ter atendido o nosso convite. E aí o senhor fica à vontade, pastor, para fazer a sua fala. Bom, pastor, eu agradeço também, né, por essa oportunidade, né, e especialmente para falar sobre um tema tão interessante, né, para as nossas vidas e ao mesmo tempo desafiador, né, assim, num tempo que nós temos de desenvolver algo de tamanha complexidade, que é o livro de Apocalipse, né? Inclusive, eu gostaria de sugerir, né, ao pessoal que tem o desejo de se aprofundar na leitura, né, em primeiro lugar, ler o livro de Apocalipse de ponta a ponta muitas vezes, né? E tentar encontrar estrutura e mensagens e ênfases e paralelos, e isso é tremendamente importante para a gente ter familiaridade com o livro. Em segundo lugar, de realmente ter acesso aos comentários, às diversas perspectivas. Hoje na internet nós já temos também, né, os principais representantes das escolas de interpretação de Apocalipse também expõem as suas posições nas redes sociais. E ao mesmo tempo, né, nós vamos aqui conversar numa determinada perspectiva, né? Eu tenho até dito, às vezes as pessoas perguntam para mim, né, qual é a sua linha de interpretação, porque nós temos algumas linhas diferentes, né? E o que eu tenho dito é, olha, eu sou preterista no sentido que eu creio que muitas coisas elas se cumpriram parcialmente já no tempo do apóstolo João. Eu sou histórico no sentido que através da história nós vemos os elementos do Apocalipse se cumprindo. Eu sou idealista no sentido de que todos esses textos do Apocalipse têm aplicações diretas para o momento que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo eu sou futurista porque eu acredito que uma parte significativa está para se cumprir de forma plena no final da história, né? Então, por isso eu até gostaria de sugerir, né, como comentário, eu não concordo plenamente, né, mas substancialmente, né, com esse comentário aqui do Grant Osborne sobre Apocalipse, né? É um comentáriozinho um pouquinho mais volumoso, né? Mas eu queria sugerir, né, que se você deseja fazer uma aquisição, eu sigo basicamente a perspectiva dele, de George Led, de Wayne Grudem, de John Piper, de Donald Carson em relação a essa questão da interpretação do Apocalipse. Mas daí, dito isso, vamos acompanhar a leitura do texto, né? Eu queria incentivar os irmãos, né, que possam abrir as suas Bíblias e vamos abrir as nossas Bíblias lá então em Apocalipse capítulo 8. E a estrutura do Apocalipse é bem interessante, né? Nós temos aí três séries das manifestações do juízo de Deus, né? Nós temos os sete selos, né? A gente teve a oportunidade em outro momento de compartilhar um pouco. Nós temos as sete trombetas, depois nós temos as sete taças. O estudo da estrutura do livro é bem interessante. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que o livro do Apocalipse ele foi dado como revelação do Senhor Jesus para preparar a igreja para o fim. E por isso que o livro do Apocalipse, ele não foi dado simplesmente para alimentar a nossa especulação, mas para fortalecer o nosso coração, para nos preparar para cumprir a missão, para nos deixar equipados para sermos verdadeiras testemunhas, mesmo das situações mais adversas na história. A mensagem do Senhor Jesus para nós é que Deus é soberano sobre a história e que o próprio Senhor Jesus ele é soberano sobre a execução dos juízos de Deus sobre a história. E uma questão básica e fundamental, né, especialmente na literatura apocalíptica, é que no meio de perseguição, de sofrimento, de dor por parte do povo de Deus, como nós devemos entender o governo soberano de Deus. E o livro do Apocalipse fala exatamente sobre isso, né, de que Deus é o Senhor da história e que Ele está cumprindo os seus propósitos e que Ele vai executar a sua justiça. E eu creio que ele tem feito isso através da história, mas quanto mais próximos nos aproximamos da consumação, mais intensidade nós vamos ver das manifestações da ira, do julgamento de Deus contra o pecado humano. E aqui então no capítulo 8, eu gostaria de ler quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Veja bem, o que nós temos nós temos sete selos, não é? O último selo, ele é basicamente a abertura
das 7 trombetas, da revelação das 7 trombetas. E depois a última trombeta, a 7ª trombeta, é a abertura da revelação das 7 taças. Né? Então, por isso nós podemos dizer realmente que Apocalipse ele nos dá essa estrutura de intensificação, como se fosse uma espiral, né, que vai apontando para o fim. Então, aqui nós temos os 7 selos, e o último selo é basicamente o toque das 7 trombetas. A ideia das trombetas é o anúncio, a proclamação do juízo de Deus, e novamente lembrando, né, que é o Cordeiro que tem autoridade para quebrar os 7 selos. Ele está quebrando agora aqui o 7º selo, mostrando que ele é soberano sobre a história para executar os juízos de Deus. E daí ele diz, então vi... e aqui o texto diz, né, houve silêncio no céu cerca de meia hora, e a ideia é de que se há silêncio no céu, lembrando que os anjos estavam louvando a Deus de dia e de noite, e um silêncio desses, a gente pode dizer que é um silêncio ensurdecedor, no sentido assim de que por meia hora tudo quieto é para mostrar o que está para acontecer, algo muito significativo, né, que vai revelar a glória de Deus. Então, no versículo 2 diz, então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Veja bem, os anjos estão debaixo da autoridade do Senhor. E agora o Senhor Jesus, ele dá autoridade, então, para que as 7 trombetas sejam tocadas. Né? Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos de terremoto. Então 7 anjos tinham as 7 trombetas, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Uma coisa interessante que no livro de Apocalipse nós temos o templo do Senhor, o santuário do Senhor no céu. E esses santos que estão lá, e esse é o meu entendimento, né? Depois que a pessoa morre em Cristo, ela vai para a presença de Deus e ela está consciente, e nós temos esses santos que estão suplicando para que Deus manifeste a sua justiça, e por isso que a oração é uma coisa tão significativa. Eu me lembro que há muitos anos eu ouvi uma mensagem do Dr. Douglas Kelly, ele é o autor do livro Se Deus Já Sabe Por Que Orar. E uma das coisas que ele diz é que Deus deseja que nós participemos ativamente dos cumprimentos dos seus propósitos, na execução do seu juízo, da sua salvação, através das nossas orações. E basicamente é isso que nós temos aqui. Então, e quando esses santos estão pedindo a Deus a manifestação do juízo, então tudo aquilo que eles ofereceram como oração agora está sendo respondido na forma da manifestação da ira do julgamento de Deus na história. E nós temos então a primeira trombeta, não é? E aqui nós temos saraiva e fogo. A gente não consegue imaginar o que é uma chuva de pedras com fogo, não é? Mas é basicamente isso, mistura de sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Uma coisa interessante que nos chama a atenção é o seguinte: quando os selos foram abertos, houve manifestação da ira de Deus, mas parcial, inicial. Mas agora nós temos a terceira parte, e depois nós temos a totalidade. Então isso mostra a intensificação. O fato de Deus atingir a terra, não é? Especialmente as árvores e toda a erva verde, lembrando que isso é a base da subsistência das pessoas. As pessoas precisam né, do vegetal, e isso vai ser atingido pelo juízo de Deus. Né? E algumas pessoas até sugerem que isso tem um paralelo com o juízo que Deus exerceu lá em Êxodo, no sentido de Deus também estar anunciando que Ele é o Senhor da criação e que os pagãos, os ímpios, não deveriam idolatrar a natureza, porque Deus é o Senhor da natureza. Essa chuva, a gente não sei até onde a gente pode interpretar de forma literal, né, como chuva de meteoritos ou uma erupção vulcânica ou coisa assim, mas o fato é que essa chuva de pedras, de fogo, é que vão provocar esse imenso incêndio, né, em uma boa parte do planeta. Algumas pessoas preferem interpretar isso de forma simbólica, né, como se fosse algum tipo de coisa espiritual, mas sobre isso, sobre essas pragas,
eu sou inclinado a acreditar que elas revelam algo que vai acontecer na natureza, efetivamente, mas com manifestação da ira e do julgamento de Deus. Nós temos a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte novamente se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Né? Algumas pessoas até fazem relação com aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Por causa do pecado humano, Deus manifesta a sua ira, atingindo a criação, porque a partir daí atinge também a própria sobrevivência dos homens, não é? E algumas pessoas viam nisso bomba atômica e outras coisas, mas nós não sabemos ao certo. Mas essa grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Algumas pessoas podem pensar que é um meteoro, né, que vai cair sobre a Terra. E nós não podemos afirmar com segurança, né, mas é novamente uma manifestação do julgamento de Deus. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo com tocha. Normalmente parece que é um meteorito, né? Só que essa estrela tem o nome de absinto, que significa amargor, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Alguns até sugeriram, gente, uma bomba atômica ia causar esse tipo de contaminação, e a água não seria mais potável, né? Mas também algum tipo de objeto que atingiria as águas e envenenaria as fontes das águas. Né? Nós temos aí a quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Né? E, gente, aqui, não sei se você viu, né, Anderson, que surgiu a ideia, né, dos 3 dias de escuridão, não sei se vocês têm visto aí, é um negócio que está rodando aí nas redes sociais, né, que a pessoa está dizendo que vão ser os 3 dias de escuridão, porque nós temos esse texto aqui. Aqui não está dizendo que são... não está dizendo que são os 3 dias de escuridão, mas que vai haver uma grande escuridão. E nós temos aqui um paralelo, novamente, com Êxodo. Muitas pessoas dizem que tem um paralelo significativo com as pragas do Egito. Né? E então surge essa águia, né, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A palavra ai é muito forte, porque isso expressa a manifestação da ira e do julgamento de Deus. E 3 vezes é uma grande intensidade. Não é? Então, Deus já está manifestando a sua ira, mas ele vai fazer isso de uma forma mais intensa ainda. Aí nós temos no capítulo 9 a quinta trombeta, e esse quinto anjo, então, e novamente nós vemos uma estrela caída do céu. Agora aqui, veja só que interessante. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira sair do poço, escureceu-se o sol e o ar. Isso aqui parece literalmente uma erupção vulcânica, mas veja só que tem um simbolismo espiritual aqui. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Mas aqui não é gafanhoto, aquele bichinho que a gente vê aqui. Diz, foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Veja, começou pelas árvores, mas agora diz aqui: e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Eu acho isso aqui interessante, porque nós temos lá no capítulo 7 dizendo que o povo de Deus foi selado. E a gente até compartilhou, né, de que há um entendimento por alguns de que esse povo de Deus, Israel, que ficou aqui e que a igreja foi arrebatada, e há outros que entendem que isso simboliza a totalidade do povo de Deus, e que o povo de Deus vai estar aqui durante esse momento. Só que eles vão receber o selo. Então, uma praga como essa aqui só vai atingir aqueles que não têm o selo. E esse selo de Deus sobre a fronte. E aqui nós temos um paralelo, né, entre a marca do anticristo, a gente vai entrar nisso, né, no 666, né, e o fato de que os crentes, eles são marcados pelo Senhor. Né? Eu mesmo defendo a tese pós-tribulacionista de que a igreja vai estar aqui até o retorno de Jesus, que vai haver uma violenta perseguição, mas que ao mesmo tempo muitas dessas pragas cataclísmicas não vão atingir os crentes, eles vão ser preservados. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses.
E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. A gente não consegue nem imaginar isso daí, né? Esse dia eu estava vendo até um programa de televisão, né, de dois rapazes que eles aceitam ser mordidos por cobras, escorpiões e tudo mais. É uma coisa assustadora, né, da gente ver o que é isso. Mas aqui dá a entender que, na verdade, são espíritos malignos. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulheres, seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho de suas asas que as suas asas fazia era o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. E tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Essa ideia de tempo, de meses, da ideia de que é um período relativamente curto, por isso que a gente já vê a intensificação caminhando para o final. Agora, uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui muitas pessoas viram nessa passagem a ideia de uma espécie de conflito militar, de tanques e guerras e aviões e coisas assim. Mas eu creio que o texto aqui nos dá entendimento do que é isso. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor. O primeiro ai passou, eis que que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. No meu entendimento, esse exército aqui, com essas características de ferocidade, de agressividade, de violência e tudo mais, são espíritos malignos liberados por Deus e que Deus usa esses espíritos para exercer o seu juízo sobre os homens que se entregaram à idolatria, ao pecado e imoralidade. E que esse tipo de sofrimento, a gente não sabe se é por possessão, por doença, como é que isso vai acontecer, mas de que os homens vão ser torturados, atormentados por causa dos seus pecados, através desses espíritos que saem do abismo. Essa linguagem que nós temos aqui. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. É importante de lembrar disso, né? Esse altar não é um altar terreno, é um altar que está na presença de Deus, dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então, algumas pessoas dizem o rio Eufrates aqui é o rio literal lá, ou isso tem algum simbolismo. Essa é uma das grandes questões da interpretação de Apocalipse, porque a gente sabe que a linguagem é bastante simbólica, mas ao mesmo tempo que se refere a realidades concretas. Não é? E aqui, no meu entendimento, basicamente situando geograficamente esse palco da execução do juízo de Deus, mas não de uma forma literal. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas veja o que o texto diz. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. A gente consegue imaginar isso? A gente está acostumado a pensar na soberania de Deus para a salvação, mas a soberania de Deus para a execução do seu juízo, e que Deus separou para si anjos exatamente para esse momento, para que a terça parte, veja, esse é o padrão das trombetas, é a terça parte, não é a totalidade, mas é uma parte significativa. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou 200 milhões. Né? Na época dos filmes deixados para trás, e Apocalipse agora, a ideia seria um exército chinês. Né? E especialmente nessa nossa época, falar sobre a China é uma coisa que chama atenção. Né? Mas no meu entendimento aqui, novamente, não estamos falando sobre o exército humano, mas de espíritos malignos. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Algumas pessoas até diziam, isso aí deve ser armas químicas e coisas assim, mas possivelmente nós estamos falando sobre uma realidade espiritual. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. É importante, quando a gente tenta interpretar o texto, de ver a ênfase e a repetição. A terça parte, a terça parte. Foi a força dos cavalos que estavam na boca e na sua cauda, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, tinha cabeça e com elas causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar a demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E aqui o que nós observamos é por que Deus está fazendo isso? Ele está fazendo isso por causa da idolatria, ele está fazendo isso por causa de todos esses tipos de pecados. E o que dá a entender é que essa manifestação da ira de Deus ainda é para levar as pessoas ao arrependimento, para que elas possam reconhecer os seus pecados e possam colocar a sua confiança em Jesus. Mas o fato é que essas pessoas, elas resistem a isso, apesar de toda a manifestação da ira e do julgamento de Deus. E isso mostra a justiça de Deus na execução dos seus juízos. Né? Você sabe, quando a gente para pensar, né, que a idolatria é uma coisa generalizada no mundo dos mais diversos povos, que o assassinato, né, a violência é uma coisa generalizada, e também feitiçaria, ocultismo, bruxaria, prostituição, furtos. Aqui está a base para o julgamento de Deus, que Deus vai executar o seu juízo. Então aqui, olha, nós temos até a sexta trombeta. E dentro da estrutura literária de Apocalipse, depois das 6 trombetas, nós temos uma espécie do que os estudiosos chamam de um interlúdio, para que se toque, finalmente, no final do capítulo 11, a 7ª trombeta. E nesse interlúdio aqui, nós temos algumas coisas bastante interessantes. Né? Por exemplo, até, Anderson, como é que nós estamos em tempo? Nós estamos aí com 27 minutos. Nós temos aí cerca de 30 minutos ainda. Ok, vamos seguindo. Vamos ver se dá para resumir, né? Para ter um tempo para as pessoas quiserem fazer algumas perguntas. No capítulo 10, nós temos esse anjo forte que desce do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões suas próprias vozes. E logo que falaram os 7 trovões que eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo, guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Veja bem a ênfase aqui, já não haverá demora. Então nós já estamos aqui caminhando para a consumação. E é lógico que tem muita coisa para acontecer ainda, mas já estamos chegando bem perto já do fim. Esse anjo aqui, algumas pessoas dizem que é o próprio Senhor Jesus. Eu não creio que seja, apesar de toda essa linguagem, eu creio que realmente é um anjo glorioso que tem essa responsabilidade de entregar a revelação. Em Apocalipse, os anjos entregam a revelação. Eu creio que esse anjo traz uma mensagem para o céu e a terra e o mar, não é? Isso mostrando, né, essa revelação geral, o fato dele fazer um juramento por Deus, mostrando, né, a solenidade da sua palavra. Esse livrinho que foi dado não foi revelado, era algo que João precisava saber, mas que não deveria ser publicado. Mas isso iria fortalecer João para continuar exercendo o seu ministério como profeta. E ele precisava saber, né, de que quando todas essas coisas estivessem acontecendo, já estaria próximo do fim. E é interessante essa expressão, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então isso aqui está baseado na revelação do Antigo Testamento, está baseado em tudo aquilo que Deus anunciou que iria acontecer. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Essa é uma linguagem parecida, né, com o que nós temos lá no Velho Testamento. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então o fato de receber uma revelação de Deus é algo tão precioso. O fato de saber que certas coisas, elas estão sendo descortinadas, elas estão sendo trazidas ao conhecimento de João, isso traz alegria ao coração dele. Mas quando ele vê o conteúdo, ele absorve, ele percebe como é amargo, não é aquilo que Deus está para fazer. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram,
é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui está uma coisa interessante, é que tudo isso que nós vemos já está caminhando para o fim, mas ainda havia necessidade de muita coisa. E lembrando, né, que a revelação de Deus aqui é povos, nações, línguas e reis, é o mundo inteiro, são todas as nações. Né? No capítulo 11 nós temos essa questão de medir o santuário, não é? E isso parece uma referência aqui no que nós encontramos no livro de Ezequiel, né, que Deus ordenou medir o templo. Não é? E agora é interessante aqui, veja, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Gente, nós estamos aqui diante, eu considero essa passagem aqui, esses dois versículos, um dos mais desafiadores em relação à interpretação do Apocalipse. Por quê? Porque até agora nós vimos que o santuário está no céu. Se o santuário está no céu, então nós não estamos falando sobre um santuário em Jerusalém. E se isso é um fato, então eu sei que algumas pessoas interpretam que isso é o templo reconstruído de Jerusalém e que realmente os gentios pisando significa que os gentios, durante um tempo, eles foram permitidos por Deus, né, que pudessem conquistar Jerusalém. Mas como esse altar está nos céus, na presença de Deus, então isso daqui realmente tem uma linguagem simbólica. E então eu vejo assim como é um desafio para nós. O Grant Osborne, nesse aspecto aqui, ele diz, né, de que seria mais difícil a gente pensar numa perspectiva literal do templo em Jerusalém. Não é? Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu gostaria de dizer no meu entendimento, esse aqui é o povo de Deus que está sendo preservado para a glorificação. E que, enquanto isso não acontece, eles precisam ter a paciência, porque esses 42 meses é o equivalente a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é equivalente aos 3 anos e meio. A gente não tem tempo para analisar essa questão numérica, mas para mim é basicamente aquele tempo final. Né? Algumas pessoas chamam isso da segunda metade da última semana. Não tem como a gente entrar em detalhes em relação a isso, mas eu creio que nós estamos falando exatamente sobre esse período final da história e que nós precisamos entender que Deus vai vindicar os seus santos, Deus vai cumprir a sua promessa. E aí, Anderson e os nossos irmãos, nós temos a grande questão aí das duas testemunhas, né? E a gente ia precisar de umas 2 horas para lidar com isso. Então, deixa eu só dizer, né? Nós temos pessoas que entendem que isso daqui é simbólico. A ideia de que nós temos o Velho e o Novo Testamento eu não acho uma boa ideia. Não é? Aqui as duas testemunhas. Não é? Mas também eu não acho que seja somente um simbolismo. Eu creio que nós vamos ter duas testemunhas reais, mas que simbolizam a missão da igreja de dar testemunho da verdade do Evangelho numa época em que o reinado do anticristo está para emergir. E aqui diz, darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, esse prazo de 42 semanas, vestidas, 42 meses, perdão, vestidas de pano de saco. Aqui nós temos a referência à profecia de Zacarias, lá sobre as 2 oliveiras, os 2 candeeiros. Lá era o representante do reinado, o representante do sacerdócio. Algumas pessoas diriam, então, de que isso representa tanto o aspecto do sacerdócio quanto da monarquia. Mas aqui nós podemos dizer que essas 2 testemunhas, elas estão como embaixadores de Deus, dando testemunho da realidade diante de uma geração que apostatou. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então Deus está preservando essas testemunhas para que todas as pessoas possam ouvir a sua palavra e possam reconhecer que o que está acontecendo é aquilo que Deus havia anunciado através dos profetas. E eles têm essa autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Não é? Então, isso dá a ideia de Elias, por isso que algumas pessoas dizem, será que é Elias e Moisés? Não é?
Mas eu diria que eles simbolizam todos os profetas que nós encontramos no Velho Testamento. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, como Moisés fez, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, como Moisés fez, tantas vezes quantas quiserem. Não é? Então, o que nós vemos aqui é que Deus não fica sem testemunho, que o mundo pode estar se distanciando, mas existem testemunhos que estão prontos a morrer, mas honrar a palavra de Deus. Quando estiverem então concluído o testemunho que devem dar, veja aqui agora, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá. Essa besta vai surgir lá, né, no capítulo 13, não é? Mas aqui nós já temos isso. E essa besta, basicamente, é o governante mundial, não é, que vai perseguir e vai matar, e o cadáver vai ser tirado nessa grande cidade, Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Para mim, isso pode ser um indício realmente de que Jerusalém vai ser a capital do governo do anticristo, mas isso daí é uma coisa também para se discutir. Osborne acredita que é uma combinação das duas coisas, de Roma e Jerusalém, não é? Mas de qualquer forma, o que nós podemos dizer é que tudo isso vai acontecer na capital do anticristo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, né? Porque eles anunciando a palavra de Deus foi um incômodo para muitas pessoas. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você pode imaginar o que significa 2 profetas, que são instrumentos das mãos de Deus para trazer imenso juízo para o reinado do anticristo. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, né? E aqui só uma observação, né, que algumas pessoas entendem que aqui essas 2 testemunhas seriam a igreja e que aqui nós temos um arrebatamento no meio da última semana. Eu não posso entrar nisso daqui agora. No meu entendimento, nós não temos aqui uma questão da igreja. Não é? Aqui nós temos basicamente o testemunho, né, daqueles que vão anunciar o juízo de Deus para o governo, né, da besta e do falso profeta. O fato é que eles ouvem uma voz do céu e eles ressuscitam, né? Até eu assisti um filme, né, que eram 2 homens, não é? E que eles começam a levantar, né, e vão subindo para o céu. Não sei como é que vai ser, né? Mas o texto diz aqui que eles vão ressuscitar, subir para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Algumas pessoas dizem que nós temos aqui o arrebatamento, mas eu não creio que seja isso, especialmente porque lá em Mateus 24, o arrebatamento ele acontece realmente na volta de Jesus. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, novamente um número simbólico, ao passo que as outras ficaram sobremosas, aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. A gente não sabe se eles se converteram, mas eles reconheceram que os profetas procediam de Deus. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. E aqui sim, então nós temos o toque da 7ª trombeta. Gente, eu estava pensando, né, que eu não sei quanto se você ouviu, né, aquele disco, na minha época era um disco, né, chamado A Última Trombeta, né, e fazer uma dramatização do fim e tudo mais. Gente, eu ouvi não sei quantas vezes, eu achei impressionante. Depois eu descobri que não estava certo, aquilo lá não estava certo, né, mas tudo bem. Mas então vamos ver, o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui nós já estamos chegando ao fim. Só que, para que o fim ele seja total, é necessária a questão do surgimento de Satanás na história, a besta, o falso profeta e tudo mais. Então, o final vai ser dramático, não é? Mas a 7ª trombeta já é o anúncio de que a coisa toda já está acontecendo. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Apocalipse é sobre adoração. O propósito de Deus é adoração. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos.
para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Isso aqui é o julgamento de Deus. E veja bem, esse reino que o Senhor Jesus vai estabelecer, depois vai ser detalhado nos capítulos posteriores. Abriu-se então o santuário de Deus. Observe aqui o santuário de Deus. Lembra que nós vimos? O santuário é no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Quer dizer, a Arca da Aliança que foi construída aqui por Moisés era um reflexo da Arca da Aliança que estava no céu. É lógico que isso é uma linguagem simbólica. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Então a sétima trombeta seria, bom, já terminou. Só que a sétima trombeta agora ela abre para os eventos finais. Então, por isso que do capítulo 12 até o capítulo 19, nós vamos ver o desdobramento da sétima trombeta. Então, por isso que eu acho bem interessante essa estrutura literária. Tem irmãos queridos, né, que entendem que não é assim, que na verdade nós temos uma repetição dos ciclos no livro do Apocalipse. Tem irmãos que dizem que isso vem acontecendo através da história, mas a gente não pode esperar para o fim. Mas eu acho que é muito interessante a gente ver as diversas perspectivas. No meu entendimento, a perspectiva chamada futurista, ela faz mais justiça à estrutura do livro do Apocalipse, que nós realmente estamos para ver essas coisas realmente acontecendo na história. E que o propósito de Deus é que nós possamos vigiar, que nós possamos cumprir a missão de proclamar o Evangelho, de que possamos dar testemunho da palavra de Deus, mesmo debaixo de oposição e perseguição, porque o fim está próximo. Esta é a mensagem do Apocalipse. Gente, parou muito rápido, não é? Mas basicamente nós temos aí uma estrutura básica, né, desse texto, no entendimento das 7 trombetas. Né? Então, basicamente isso. Pastor Anderson. Pastor Jorge, muito obrigado aí pela sua exposição. A gente fica assim com um gostinho de dizer eu quero mais. Né? E esperamos um dia trazer o Senhor aqui à nossa igreja para dar esse curso de Apocalipse. Não só para a nossa igreja, mas abrirmos aqui a toda a comunidade pessoense, a todos os irmãos, todos os interessados, para que a gente possa trabalhar isso aí com mais calma, né? Cada um assim, tá certo? Aos amados que estão nos assistindo, você pode mandar suas perguntas e aí nós vamos transferir ela aqui para o pastor Jorge, para que ele possa trazer uma elucidação sobre essas questões, tá certo? Então vai fazendo aí, quero mandar um abraço para a igreja do Betel Brasileiro, lá de Apodi, que está aqui conosco, a igreja congregacional de Palmirim, que também está aqui conosco, ao pastor Cleófas, aí de Campina Grande, que Deus abençoe, pastor Cleófas, a missionária Sandra, pastor Gomes, da Assembleia de Deus, o pastor Claudinei e o pastor Apolinário. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Então, nós vamos aguardar aqui algumas perguntas para os amados. Mas, enquanto o pessoal pergunta, pastor, eu gostaria de lhe ouvir uma das críticas que é feita ao pré-milenismo histórico quanto à iminência da volta de Cristo. Na visão dispensacional, parece que é mais resolvido, porque aí ele pode vir a qualquer hora. Já numa visão pré-milenista histórica, a gente vê alguns eventos que vai apontando até a vinda dele, e isso torna a vinda de Cristo menos iminente. Como é que você vê? Então, eu creio que o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, Mateus 24, ele deixou tanto clara a questão da iminência, no sentido que nós devemos estar preparados, mas ao mesmo tempo ele disse que certas coisas precisavam acontecer. Então, nós vemos a mesma questão nas mensagens escatológicas do apóstolo Paulo, especialmente em primeira e segunda Tessalonicenses. Então, por isso, eu creio que nós precisamos equilibrar as duas coisas. George Led e outros autores, eles mostram, né, que a questão da iminência, né, de que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas não significa a qualquer momento sem que certas coisas precisam se cumprir, porque o próprio Senhor Jesus disse, quando vocês virem essas coisas, então vocês vão saber.
Então Jesus deixou para a gente isso. Eu creio que a questão da iminência é muito mais, quando a gente diz iminência, é algo que pode acontecer muito rápido, é algo que pode acontecer praticamente de forma repentina, mas que certas coisas realmente precisam acontecer. E aqueles que conhecem a profecia vão dizer, pronto, chegou a hora. E no meu entendimento, o maior sinal é a manifestação da besta e do falso profeta. Quando a gente vê esse mundo sendo governado por um imperador parecido com o imperador romano, quando nós percebemos um sistema mundial que está debaixo desse governo, quando surgir uma religião mundial, pronto, agora sim, agora nós estamos próximos, né, da volta de Jesus. Quanto à questão da vigilância, é porque vai haver muitas pessoas que vão jurar lealdade àquele que nós chamamos de anticristo. Interessante que o Apocalipse não usa a expressão anticristo, mas, de qualquer forma, eu creio que vale a pena a gente dizer isso, né? Que há pessoas que, por causa dos benefícios, você vai poder comprar, você vai poder vender, você vai poder se beneficiar do império, então muitas pessoas vão renegar Jesus. E Jesus disse, vocês precisam vigiar em relação a isso. Vai haver sinais e prodígios, como nós vemos em Apocalipse, e muitas pessoas vão cair. Então, eu creio que, na verdade, vai haver uma apostasia muito grande no final da história, durante esse período desse governo. De qualquer forma, a iminência ela é muito mais real quando a gente para pensar que a gente pode ir para a glória a qualquer momento, né? Jesus virá para nós ou nós iremos para ele. E esse nós iremos para ele me parece muito mais provável, né? A nossa... É o irmão Pedro que está aí? É É ele ele? mesmo, viu? Ah, meu irmão, eu dou um abraço. Então, quando nós vemos essa questão da pandemia, é, nós podemos dizer, e agora, veja, eu sempre fui muito reticente em relação a tentar equivaler fenômenos históricos com profecias bíblicas. E eu não vou dizer que a pandemia do coronavírus é um cumprimento literal de alguma profecia bíblica, mas eu vou dizer que isso que está acontecendo é um sinal muito significativo, né, de que Deus está nos advertindo em relação à proximidade do seu julgamento, à proximidade do fim da história. A gente não sabe quando, mas já que nós estamos vendo a maior pandemia desse século, não é? Do século passado, né? Teve outros, mas se nós estamos vendo isso, então isso é uma coisa para nos chamar a atenção. C.S. Lewis ele diz que quando nós não ouvimos Deus no sussurro, ele grita, não é? E o que imagina só, uma pandemia envolvendo o mundo inteiro, isso não é uma pequena coisa. Então, por isso, eu creio que nós devemos levar muito a sério, que Deus está mostrando, né, que nós estamos caminhando para o fim da história. Eu não sei quando é que vão se precipitar guerras, a gente já está ouvindo falar de rumores de guerras, a gente está já ouvindo falar de cataclismas, né, em alguns lugares já vulcões aí explodindo e coisas assim, mas eu não faria nenhuma predição específica, mas eu diria que nós precisamos estar atentos, porque quanto mais nos aproximarmos do fim, mais isso vai se tornar a realidade. Parece que teve alguém que fez... A igreja vai estar aqui na Terra, nesse período das 7 trombetas. Minha irmã, eu sei que tem irmãos bem queridos que dizem que não, né? Que a gente vai ser arrebatado, a gente vai estar na boda do Cordeiro e só volta depois que tudo isso passar. E o que eu tenho dito é, leia Apocalipse de ponta a ponta. Não é? E uma coisa que nos chama a atenção é que em Apocalipse não existe um arrebatamento secreto. Então, aí depois você vai para Mateus 24, também não existe um arrebatamento secreto. E você vai para 1ª e 2ª Tessalonicenses, também não existe um arrebatamento secreto. Então, por isso, essa é a minha opinião. Eu sei que irmãos queridos, né, eu creio que tem irmãos pastores aí que têm outro entendimento em relação a isso, né, mas eu sou inclinado a acreditar realmente que nós, se for esta geração, né, ou a geração que vai estar próximo da volta de Jesus, vai passar, sim, por tudo isso, né, porque a Bíblia fala aqui a respeito, quem são esses que vêm da grande tribulação? Não é? São os mártires da grande tribulação. Então, tem pessoas que dizem, mas eu não quero. Essa não é uma questão. 2000 anos de igreja, 2000 anos de perseguição. Então, a gente está para ver muita coisa por aí. Né? Eu tenho uma pergunta sobre... Felipe. Sim. Ele está aqui. O anticristo defenderá uma religião baseada na antiguidade clássica, deuses romanos, ou algum tipo de religiosidade?
Olha, eu creio que o que nós vamos ter é uma combinação de todas as grandes religiões. Essa é a minha opinião. Não é? Por quê? Para que judeus, muçulmanos e cristãos jurem lealdade ao anticristo, tem que ser uma mistura, uma combinação de todas essas questões. E a gente sabe que tanto no judaísmo quanto no islamismo e no cristianismo há a expectativa da vinda de um Messias, de um rei. Então, é por isso que eu creio que vai ser uma espécie de governante, né, que vai promover uma religião altamente sincrética, que vai ser uma combinação das diversas religiões, mas que vão pedir, exigir absoluta lealdade ao imperador, ao anticristo. Eu não creio que seja o politeísmo como prevalecia naquela época dos romanos. Muito bem. Pastor, alguns temas estão extremamente interligados, né? Como o senhor fala, as trombetas estão associadas aos selos, as taças às trombetas e assim por diante. Como é que o senhor vê? O senhor parece que tentou fugir aqui, mas eu vou jogar um laço aqui para agarrá-lo. A Escritura vai falar de uma marca, tanto para os Sim, seguidores da besta como para os de Cristo. Essa marca, haja vista que a mensagem bíblica ela também tem uma relevância para a nossa época. Como é que o senhor vê a marca da besta, a essas ideias de chip nas mãos? sim. Veja bem, eu não ficaria muito preocupado com a questão da tecnologia usada. Né? Houve uma época que o pessoal falava que era o código de barra. Né? Depois o pessoal disse que era o chip do Obama, na época, eu me lembro. Né? E assim por diante. A questão não é tecnologia. E tem pessoas que dizem, eu não vou deixar ninguém colocar um chip no meu corpo, porque isso daí é o anticristo. Não é por aí. Por quê? No Apocalipse, só vai receber essa marca quem jurar lealdade ao governante mundial. Então, para que seja efetivo, é necessário um pacto, é necessário assumir um compromisso público de absoluta lealdade. E a partir daí que a pessoa vai receber a marca. E os santos recebem esse selo, que no meu entendimento é algo espiritual. Possivelmente essa marca do anticristo pode ser até uma coisa física realmente, ou não. O pessoal hoje já fala, né, que existem tipos de adesivos que podem trazer todas as informações. Hoje em dia, há pessoas que dizem que você pode colocar uma biblioteca gigantesca dentro de uma célula usando o código DNA como base de banco de dados. Então, a tecnologia que vai ser usada nós não sabemos, mas o mais importante não é a tecnologia. O mais importante é que pessoas vão se ajoelhar diante desse governante e vão jurar lealdade, vão negar Jesus, vão renegar a verdade do evangelho que uma vez eles professaram. E isso aqui é a questão mais séria. E nos dias de hoje, então, o que eu diria é que todas as vezes que nós cedemos à corrupção do sistema deste mundo, Satanás é o príncipe desse século, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, todas as vezes que nós nos beneficiamos do sistema para alcançar os nossos sonhos e projetos pessoais contra a vontade de Deus, nós já estamos nos preparando para o governo da besta. Então, é por isso que hoje nós temos o desafio, aqui é uma aplicação prática para nós, de não ceder, ainda que isso signifique sofrimento ou perda, mas não ceder ao sistema. Todas as vezes que nós aceitamos um tipo de evangelho, que é um evangelho materialista, consumista, idólatra, isso daí já é uma preparação para a religião do anticristo. E aí nós precisamos jurar lealdade ao Senhor Jesus, não é? E não ceder diante de todas as pressões que estão ao nosso redor. Aqui a Dalva está falando sobre o ecumenismo, não é? Eu creio que tudo isso é uma preparação realmente. E você vê, né, com essa questão da pandemia hoje em dia, algumas pessoas já estão dizendo, é por isso que nós precisamos de um líder mundial. Nós precisamos de alguém que conduza a gente. Eu não estou dizendo que já é, mas estou dizendo que isso colabora para essas questões. Outra questão, essa pandemia agora está incentivando as pessoas a usar a tecnologia para marcar todo mundo. Isso é, você entende? Todo mundo tem. Você tem um celular, o pessoal sabe tudo que você está fazendo, não tem mais privacidade. E essa tecnologia vai chegar um momento que vai ser usada para controlar todo mundo. Então, no aspecto religioso, sabe quando nós vemos
religiões, né, que não tem mais o compromisso com o evangelho, mas uma mensagem altamente materialista, egoísta, interesseira, muitas vezes mística, muitas vezes milagreira. Isso tudo, para mim, é uma preparação, né, para aquilo que vai acontecer quando surgir essa religião ecumênica mundial. Pastor, nós temos aqui apenas 5 minutos para terminar. Só para a gente concluir, como é que o senhor vê a ideia dessa nova ordem mundial? Se fala muito sobre isso, esse globalismo, às vezes numa perspectiva mais política, esquerda, direita, mas tentando fugir dessas questões, mas olhando dessa perspectiva de uma construção de um líder mundial. Como é que o senhor vê essa nova ordem mundial que algumas pessoas especulam como uma conspiração? O senhor vê isso como uma preparação também? Ah, sim, claro. E aqui, desses é algo que talvez o pessoal vai ficar meio chateado. O problema não é nem direita nem esquerda, mas são os sistemas desse mundo. Você entende? E o problema é que você pode ver tanto de um lado quanto de outro já sementes desse tipo de autoritarismo que vai surgir no final da história. E nós devemos lembrar que Hitler era de direita, se questiona isso, né? Alguns dizem que ele era de esquerda, e Stalin era de esquerda, mas os dois produziram genocídios terríveis. Então, eu diria que nós cristãos devemos estar atentos, né, que a gente jamais deve jurar qualquer tipo de lealdade a qualquer sistema, a qualquer estrutura, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né, que as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas estão debaixo da influência do inimigo de uma ou de outra forma, não é? E esse é o perigo, né? Quando a gente talvez queira santificar certas correntes, certas ideologias, como se expressassem a realidade do reino de Deus, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes acaba sendo uma preparação, a gente começa a ceder, não é, diante de coisas que, se a gente fosse para as escrituras, não, isso não está de acordo com as escrituras. Deixa eu dar um exemplo em relação a isso, Anderson. O problema do ódio, não é? Porque nós cristãos somos chamados para amar as pessoas, valorizar a dignidade de todas as pessoas. E agora, quando o ódio de um ou de outro lado é expresso, né, e que você vai defender uma perspectiva usando o ódio, isso já não é mais algo de Deus. Porque o nosso propósito é proclamar o evangelho, ver vidas salvas, orar pelos inimigos, né, ver o reino de Deus alcançando o coração das pessoas. Só estou mencionando isso como um detalhe sobre essa questão. Agora, a nova ordem mundial, eu creio que nós temos tanto a dimensão espiritual, como também nós temos a realidade estrutural, política, econômica. Eu creio que sim, nós temos o inimigo agindo nos grandes sistemas financeiros, nós temos o inimigo agindo nas grandes mídias, nós temos o inimigo agindo nos governos, nós temos o inimigo agindo nas universidades, porque a Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Então, o fato é que esses tentáculos do diabo, eles estão permeando todos os segmentos da sociedade, e a gente precisa estar atento em relação a isso. A perspectiva de Jesus, dos apóstolos, lembre-se, nós não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E a gente precisa tomar muito cuidado para não se aliar a nada, né, que depois venha se transformar naquilo que, no meu entendimento, o Apocalipse diz que vai acontecer realmente, um governo mundial, uma religião mundial. Pastor, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço. Fico muito feliz de estar aqui conosco mais uma vez e que o Senhor retribua graciosamente na sua vida, no seu ministério, no nome de Jesus, tá certo? Bom, pastor, eu que agradeço, viu? Que oportunidade maravilhosa. A gente em casa, mas poder estar compartilhando a palavra de Deus, muito especial. Deus abençoe a todos os irmãos, pastores, irmãos em Cristo. Né? Pastor Anderson, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amém.